A gente vai para o nosso bate-papo do dia. Você já ouviu falar em terapia com hipnose? Essa prática promete tratar em algumas sessões problemas como ansiedade, síndrome do pânico, traumas, vícios. A lista é extensa. E quem fala sobre o assunto com a gente hoje é o psicanalista e terapeuta integrativo Sibério Cruz. Tudo bem, Sibério? Tudo bem. Seja bem-vindo. Prazer recebê-lo. Prazer é todo meu estar aqui. O que é terapia com hipnose? Porque muitas pessoas ainda têm algum certo preconceito com relação à hipnose, né? Sim. Eu gosto, assim, de diferenciar a terapia com hipnose da seguinte forma. A hipnose, ela é uma ferramenta aceleradora de resultados. Então, a terapia com esteroides, vamos dizer assim. E eu gosto de diferenciar da palavra hipnoterapia porque vai criando esse mito na cabeça das pessoas de que a hipnose seria um campo de terapia em que a psicologia ou a psicanálise até então não conhecia. Não, hipnose por si ela não é terapia, mas a hipnose dentro da terapia, ela te faz ganhar anos de resultado em poucas horas de sessão. Como é feita essa hipnose? Então, a hipnose, eu gosto de falar assim, que nós temos conhecimento da hipnose, por isso que ela tem muitos mitos. A gente conhece a hipnose basicamente pela hipnose de palco, né? Que é aquelas brincadeiras de confusão mental, em que a pessoa cola a mão, cola os pés, esquece o nome, ou come uma cebola achando que é maçã. Né? Então, o que acontece com a hipnose, vários processos na sua mente interno, são processos completamente distintos, mas eles chamam de hipnose, tem o mesmo nome. Basicamente, eu dou exemplo da nossa comunicação. Você vai ter comunicação escrita, vai ter comunicação verbal, vai ter comunicação corporal, e tudo isso são formas de comunicação. Agora, imagina que a maioria das pessoas só conhece a comunicação verbal e quase ninguém sabe a comunicação escrita. Esse é o problema da hipnose. A maioria das pessoas vão ter conhecimento da hipnose de palco, algumas vão ter conhecimento daquela hipnose antiga, de magnetismo, de um olhar penetrante, mas quase ninguém sabe o que acontece na clínica. Então, na clínica, nós vamos ter técnicas e meios que geram congruência interna com a pessoa. Porque, por exemplo, não faz muito sentido você esquecer o seu nome. Não tem uma congruência interna. Não faz muito sentido você encostar uma mão na outra e nunca mais ela se soltar. Que é o que acontece na hipnose de palco. Então, como não tem uma congruência interna, na hipnose de palco essas técnicas vão se dissolver em alguns minutos. Já na clínica, não. Na clínica nós vamos fazer uma anamnese profunda, estudar toda a vida da pessoa, para trabalhar algumas técnicas com congruência interna. Então, aquilo que a gente trabalha na clínica funciona e fica, né? Mas a pessoa, ela de fato, o paciente, ele entra em hipnose. Ele entra em hipnose. Agora, não é preciso ou necessário que a pessoa esteja num transe, vamos assim dizer, num transe profundo. Como às vezes a gente vê aquelas pessoas que desmontam na hipnose de palco. Na clínica, não. Então, já tive casos que eu tratei, por exemplo, fobia de avião, a pessoa nunca entrou no avião, eu tratei em pé, em uma sessão. A pessoa falava assim, meu pai conhece o mundo todo e eu não conheço porque eu não ando de avião. E agora eu vou me casar, ganhei uma lua de mel, preciso pegar avião. Tratei ela em pé. Então, a hipnose clínica, ela tem essa congruência interna, tem esse poder, né, da pessoa. Se ela tem conexões neurais ligadas ao medo, nós vamos criar outras conexões neurais ligadas ao empoderamento, ligadas aos recursos que ela necessita. E com a congruência interna, então, fica. Porque, veja bem, a neurociência fala pra gente, ensina pra gente, mostra pra gente, que tudo aquilo que você pensa, dentro do seu cérebro, você vai ter as mesmas respostas emocionais e fisiológicas daquilo que você vê, né? Então, dou aquele exemplo assim, você acorda à noite, você acha que tem um barulho no quintal. E aí você fica procurando esse barulho no quintal, começa a imaginar que tem um ladrão lá. E aí você levanta e se esconde.
com medo desse ladrão. E começa, então, a imaginar que a sua vida está correndo risco, que você está sob perigo. O que seu cérebro basicamente vai fazer? Vai disparar adrenalina, noradrenalina, vai lá para as glândulas suprarrenais, transforma glicose em cortisol, te prepara para sair correndo porque tem um ladrão ali, ele vai te pegar. E, de repente, você descobre que não tinha nada ali. Você vai deitar, você vai dormir imediatamente? Não. Porque, na verdade, você está pronta para ir para a academia, gastar toda aquela energia que o seu cérebro gerou a partir do seu próprio pensamento. Então, o que a hipnose faz? Nada mais do que te colocar dentro de cenários congruentes para você, gerando recurso, gerando novas conexões neurais, diferente do medo, agora você tem conexões de recurso. Essas conexões vão ser automatizadas, então você ganha anos de terapia em horas de sessão. O que a hipnose consegue tratar? Então, como você disse no começo, a lista é imensa, né? Então, a gente vai desde a ansiedade, síndrome do pânico, medo, fobia, bloqueios emocionais, disfunções sexuais de ordem emocional. Eu costumo dizer assim, que tudo aquilo que a ansiedade e o estresse pode piorar, a hipnose, enquanto ferramenta, pode melhorar. As pessoas têm sempre uma dúvida, ou um medo, um receio de não voltar desse estado de hipnose. Volta a qualquer momento. Eu recebo muito essa pergunta no WhatsApp, né, Sibério? E se eu não voltar? Eu falo, mas para onde você vai? Para onde você vai para não voltar? Porque mesmo em um estado de transe bem profundo, você vai estar consciente, tá? Então, às vezes, a gente vai fazer workshops e tal, o pessoal pede, a gente faz alguns exercícios de hipnose. Você vê a pessoa bem profunda, bem desmontada fisicamente, mas se você fizer uma piadinha, ela tem uma resposta, ela tá te ouvindo. Porque se ela não te ouvir, não tem como ela te seguir. Agora, na clínica, a gente nem busca esse estado tão avançado de transe, né? Porque nós vamos trabalhar na clínica assim, com muita ressignificação, com novas conexões neurais. Então, a pessoa tem que estar ativa para ela estar trabalhando internamente os cenários que a gente vai guiando ela para fazer. Perguntas dos nossos telespectadores. O que é mais procurado para tratar na clínica hoje? Olha, após esse período de pandemia e esse cenário assim, econômico, essa insegurança, né? Sem dúvida nenhuma, ansiedade. Inclusive, tem uma pesquisa da OMS, acho que é de 2018 essa pesquisa, que coloca o Brasil como o país mais ansioso do mundo, com mais de 18 milhões de pessoas que sofrem com as disfuncionalidades da ansiedade, com excesso de ansiedade. Tem uma pergunta sobre como a hipnose clínica pode ajudar no controle da ansiedade e da síndrome do pânico. Então, aí a hipnose enquanto ferramenta, como é que nós vamos trabalhar com a hipnose enquanto ferramenta, né? A ansiedade, ela vem daquele excesso de preocupação que às vezes a pessoa traz desde a infância, ou na vida adulta, ou excesso de se preocupar, de ficar revisando. Então, tem uma mensagem lá na mente do ansioso, né? Algo muito ruim vai acontecer e eu não posso controlar. Então, a hipnose vai levar a pessoa a ter um encontro mais profundo consigo mesmo, despertando nela maneiras mais congruentes e maduras de lidar com a própria vida e com as ameaças da vida. Por quê? Porque nós não controlamos a vida. E tudo que o ansioso quer é ter controle dos resultados, né? Então, ele imagina que ele vai trabalhar, se ele vai pegar o Uber, ele vai pegar o ônibus, o Uber vai reparar na roupa dele, quando ele entrar no ônibus, todo mundo vai pensar, e ele fica fazendo... E lembra que tudo aquilo que eu penso, eu sinto, como se eu estivesse vendo. Então, você falou que vai falar hoje também de traição. Então, cada vez que eu fico pensando naquela traição, lá no meu cérebro começa a ter o quê? Respostas emocionais de como se estivesse sendo traído de novo. Então, a hipnose vai fazer o quê? A pessoa ansiosa, ela já tem as conexões neurais ligadas com a ansiedade automatizadas no cérebro dele. Através dos exercícios de hipnose, nós vamos criar conexões de recurso e buscar automatizar essas conexões de recurso. Claro que trabalhando a cosmovisão, a maneira da pessoa olhar e sentir a sua própria vida de uma maneira mais tranquila e mais congruente também. Tem pergunta na nossa live? A Tati está perguntando se na hipnose pode ocorrer esquecimento ou recordações. Esquecimento ou recordações do que seria, né?
Às vezes no palco tem aquela sugestão de que a pessoa, quando voltar do exercício, ela não vai lembrar do que aconteceu ali. Mas isso não é garantido, ela pode se lembrar. Na clínica, é essencial que ela se lembre dos exercícios que ela fez ali. Né? É isso, obrigada. Obrigado. Prazer recebê-lo mais uma vez. Prazer foi todo meu.